Olá, eu sou o Eigman Bezerra, sou Master Coach, hipnólogo clínico condicionativo e consultor organizacional. E hoje o tema desse vídeo é o medo de falar em público. Quantas vezes nós nos deparamos diante de uma situação que eu quero expressar a minha ideia, que você quer justamente passar o conhecimento que você possui, ou então você simplesmente, numa roda de amigos, junto com a família, quer expressar os seus sentimentos. E infelizmente você se sente travado, paralisado, a voz falta, as mãos ficam suando, o coração dispara e parece que você não vai controlar aquela situação. Quantas pessoas dentro da faculdade precisam transmitir o conhecimento através da parte acadêmica, na apresentação de um trabalho, de um TCC, e se sente também impedido de fazer aquela apresentação e tirar o resultado. Eu mesmo já tive o caso como coach de uma pessoa que ela saiu da faculdade, trancou a faculdade, justamente porque não conseguiu fazer essa apresentação em público. Mas é claro, mediante todos esses problemas, é interessante, e esse é o tema do nosso vídeo, de como auxiliar você a superar esse problema. Quando nós nos aprofundamos um pouco mais, é interessante entendermos que o medo, em suma, ele não é maléfico, como muitas pessoas destinam isso a ele. O medo, na realidade, ele ajuda até mesmo o modo de preservação do ser humano. Precisamos compreender que o medo, ele coloca um freio em nós como seres humanos. Muitas vezes você tem um carro possante e você sabe que o carro pode dar 100, 200, 300 km por hora, mas você não vai utilizar isso porque o medo vai te frear. O problema é quando esse medo ele passa a ser fóbico, ele passa realmente a te paralisar e você não consegue então atuar e realizar aquilo que você quer, que você deseja. É justamente sobre este medo que nós vamos debater aqui e ensinar algumas técnicas para que você possa superar. É claro que um bom curso presencial é o que garante a você um resultado muito mais consistente. Estou dizendo isso porque eu aplico algumas formações de palestra e oratória e isso aí a gente vê muito palpável, principalmente quando precisamos, ao final de cada curso, filmar o aluno e ele consegue destravar e realizar aquele sonho que ele tanto desejava. Mas isso aí é só para nós compreendermos que o nosso cérebro, ele trabalha ao nosso favor, mas nós desenvolvemos traumas, né? E os traumas, infelizmente, acabam nos coibindo de realizar aquilo que queremos. Você já pensou como é constrangedor você se interessar por uma pessoa e você não conseguir se aproximar? Muitas vezes aquela mulher ou aquele homem seria justamente a pessoa da sua vida. E você, infelizmente, pelo temor, pelo medo, pela timidez exacerbada, você se paralisa. Agora compreenda que nem todo mundo tímido ou que muitas vezes teme algo, ele se paralisa, viu? A timidez, ela não é 100% paralisante. Pelo contrário, nós temos alguns exemplos, como do grande escritor Augusto Cury, do grande cantor, né, nacional Roberto Carlos. Tudo isso são pessoas tímidas, mas que não se paralisam diante de uma atitude a se fazer. Então, o medo, ele passa a ser um problema para você quando, infelizmente, ele te paralisa. E nós sabemos muito bem que a origem do medo ou de algo que te cause pavor se inicia justamente em algo imaterial, a nossa mente. Tem uma colocação bem interessante aqui com relação a um dicionário que ele fala o seguinte: a mente é a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, espírito, pensamento, entendimento ou a faculdade, ato ou modo de compreender algo ou de criar na imaginação, concepção, imaginação, propósito. Então veja, a nossa mente muitas vezes cria um pavor que não existe. Quantas pessoas traumatizadas por algo que aconteceu na infância, numa sala de aula, certo? Reproduz esse mesmo medo diante de um palco ou de uma plateia e acredita que aquelas pessoas que estão ali para julgá-la, ou vão rir dela, ou achar que ela não tem conhecimento. É para você ver como isso realmente atemoriza. Quer dizer, na verdade você abre um arquivo lá do passado, né, que te paralisa, mas que não é o estado real. Mesmo que alguém te diga que aquilo ali não deveria ser vivido, é claro que a pessoa não consegue, através do seu consciente, dar vazão.
Infelizmente o inconsciente vem, sequestra o teu consciente e te paralisa. Pessoas que muitas vezes têm manchas que surgem em seu corpo, pessoas perdem a voz, mas lembre-se, tudo está aqui, na mente. E quando você automaticamente se prepara para isso, você consegue superar o trauma. Tem um filme que foi rodado em 2010, isso, um filme britânico, O Discurso do Rei. E esse filme ele é bem interessante porque ele conta a história do rei Jorge VI. Né? E ele justamente é gago. E ao assumir o trono do rei, ele precisa discursar para os seus súditos. E aí, nesse caso, ele contrata um fonoaudiólogo para poder, né, ajudá-lo nesse intuito. Mas tem uma cena do filme que ela é extraordinária, que é justamente quando o rei, ao tapar os seus ouvidos, ele consegue falar e não gagueja. E aí, nesse caso, a gente vê que é algo bem interessante a se trabalhar. Eu estou dizendo isso porque eu já eu tive o prazer de receber um coach aqui no meu escritório e o estado desejado dele era justamente falar em público. O impressionante é que quando ele estava falando comigo e baixava a frequência, o nível de frequência dele, a ansiedade dele, ele falava normalmente, só que ele não percebia. Mas eu percebi como profissional. E aí, é claro, orientei ele a fazer em paralelo ao processo de coaching, um tratamento com um fonoaudiólogo. E foi extraordinário o contexto dele. Ele construiu toda a imagem mental que ele tanto queria para que ele pudesse superar justamente o problema. Então a PNL, Programação Neurolinguística e a própria hipnose clínica, ela ajuda muito as pessoas. Entenda, você tem que aprender, dentro de um sentido muito mais forte, a importância do que você quer falar. Quando você constrói em sua mente o que você quer transmitir, você consegue simplesmente encantar as pessoas. Então, mediante muitos dos exemplos que eu citei, o interessante é você praticar alguns exercícios até para que você possa superar esse medo. Como tudo se origina na mente, é interessante que sua mente seja seu grande aliado. Observando em primeiro plano o seguinte: para você perder o medo de falar em público ou diminuir, reduzir isso a um estado onde você possa suportar, e é claro, apesar da timidez, você falar, então é interessante, em primeiro plano, você dominar por completo o assunto ao qual você quer discernir sobre ele, ok? É muito interessante porque isso já ajuda muito você a futuramente construir um autocontrole e uma segurança que realmente auxilia você a poder dar os primeiros passos para que você possa explanar a sua ideia. Lembre-se, quando um soldado vai à guerra ou quando um policial é chamado para intervir para coibir uma baderna, automaticamente as sensações orgânicas que se manifestam são as mesmas que uma pessoa, ao estar diante de uma plateia, passa. São reações normais do organismo humano, né? E existem algumas técnicas que podem te ajudar a minimizar esse contexto. Uma das técnicas que eu gosto de passar, né, para os meus alunos é você comprimir com muita força os seus músculos. Para você ter uma ideia, você está em pé, você contrai toda a sua musculatura com muita força e depois você solta de forma abrupta. Quando você solta a musculatura, há um relaxamento e uma descarga, né, que permite você ficar mais tranquilo. E a ansiedade, ela tende a diminuir. Essa é uma excelente dica para você que está para falar, seja ser entrevistado, seja em uma plateia que você precise enfrentar, seja com seus professores, né, ou com seus colegas de trabalho. É um exercício bem interessante, porque se você fizer ele agora aí, você mesmo já sente de imediato, certo? A tensão fluir. E isso é interessante. Outro exercício muito interessante é você praticar mentalmente justamente aquilo ou a plateia que você vai enfrentar. Seria o seguinte: você, em um momento de relaxamento, uma música clássica, você simplesmente fecha os olhos e, ao entrar em um processo de relaxamento cada vez mais profundo, você imagina a cena que você vai enfrentar. Então você imagina toda a plateia,
certo? Você imagina as pessoas olhando para você e você então se autodirige na sua mente, certo? Justamente agindo da forma que você gostaria. Então você vê as posições de suas mãos, a maneira como você vai sorrir, certo? O exemplo que você vai citar, e isso é muito interessante. E aquilo que então seria, digamos, uma surpresa para você, deixa de ser. Você automaticamente vai comungando uma ideia, né, ao qual o teu cérebro vai entendendo que você já passou por uma situação e que aquela situação foi agradável a você. Lembre-se, o nosso cérebro, infelizmente, ele não é inteligente, certo? Ele é burro. Para você ter uma ideia, se eu pedir que você, aí do outro lado, feche os olhos e imagine o seu prato predileto, a comida que você mais gosta, e eu pedir que você comece a colocar detalhes na sua imaginação, se você for uma pessoa muito perceptiva, o que vai acontecer, você de olhos fechados, sua boca começar a salivar, mesmo que você não esteja diante daquela comida. A mesma coisa acontecerá se eu pedir que você, ao fechar os olhos, imagine uma cena que lhe enoja. Se você se aprofundar no contexto do raciocínio, do pensamento, né, você vai se sentir mal. E algumas pessoas mais sensíveis poderão até chegar a vomitar. Veja como isso é forte. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do irreal. Então, quando você pratica esses exercícios de empoderamento, onde você fecha os olhos e ao se concentrar naquilo que você deseja, já ajuda muito você diante do medo que você precisa vencer. É claro que algumas pessoas, de forma autodidata, com pequenos exemplos como esse, conseguem colocar em prática e automaticamente vencer suas barreiras. Outras pessoas precisarão do auxílio de um profissional para acompanhá-lo, seja um profissional coach, seja um psicólogo, um curso de oratória e de palestra que poderá colocar você então no norte que você deseja. Mas veja, não permita nunca que aquilo que você anseia simplesmente fique estancado por causa que você se sente completamente anulado. Não existe o processo de nulidade quando você realmente quer algo, ok? Essa é a minha mensagem. Torço que você aproveite muito as palavras desse vídeo e busque sempre realizar os seus sonhos. Eu espero, certo? E comigo você pode contar sempre. Se você gostou desse vídeo, certo? Ajude o canal, compartilhe, curta, certo? Faça com que outras pessoas conheçam também a nossa proposta, ok? Compartilhe com aquele amigo seu que talvez sofra desse mesmo problema e que se sinta inseguro. Vamos ajudar as pessoas. É um dom nosso, é um dom do ser humano ajudar os outros. Quando nós não exercemos esse dom, é porque, infelizmente, estamos esquecendo um pouco de ser humano. Um abraço e até a próxima. Tem mais dicas? Não, né? Essas 3 são suficientes. São suficientes, eu acho? Não, porque não tem como. As outras tinha que ser praticante. Eu acho que essas 3 dicas aí, se o cara conseguir colocar em prática, meu amigo, o cara detona. Então, massa.